Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Fersi. Nós somos comadrinhas e esse é o Pod Madres. Oi, meus comadres, bem-vindos a mais um episódio do Pod Madres. Me sigam nas redes, @oifersi. Não deixe de seguir a gente em todas as plataformas de áudio. A gente tá em vídeo no YouTube e no Spotify. Também agradecer mais uma vez o time da Lea Hub, que tá mais uma vez com a gente aqui fazendo isso acontecer. Recebendo, inclusive, hoje um convidado especialíssimo que a minha querida Oníssima vai apresentar pra gente, né, amiga? Oi, minhas comadres, eu sou Carlos, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquim, o amor da sua vida. E o episódio de hoje tá muito especial, a gente trouxe um convidado queridíssimo. Ele é uma pessoa, assim, multifacetado porque ele é podcaster, ele é diretor de arte, produtor executivo, produtor de moda, produtor de eventos, produtor audiovisual, multiartista e ativista, senhoras e senhores. Raul Nunes está na casa. Olá, gente. Bem-vindo, Que Raul. prazer estar aqui. Tô bem feliz. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Tenho acompanhado e o trabalho de vocês está, assim, sensacional. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Emocionou? Vai estar no começo hoje? Mas você já começou emocionando. Já começou emocionando. Raul, muito obrigado por você ter topado o convite de vir Que aqui no isso. Pod Madres. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho sobre você e como que você começou aí nessa jornada multiartística, por onde você já esteve, de onde você veio, para onde você vai. Tá certo. Fica à Bom, vontade. eu vou a casa é poupar, sua. porque o Carlos já deu uma introdução. Já falou de quase tudo que eu faço, mas eu me chamo Raul Nunes. Eu sou de Nova Lima, daqui pertinho. Sou produtor executivo e diretor de arte. Sou podcaster, tenho um original Spotify chamado Preto Positivo, que aborda a temática HIV e AIDS, né, com recorte racial. Bom, acho que tudo começou em 2016, quando eu recebi meu diagnóstico positivo para HIV e sofri meu primeiro caso de sorofobia dentro de uma loja do shopping que eu trabalhava, numa marca muito famosa de roupa básica, lá do Pátio Savassi. E aí, nesse período que eu sofri essa sorofobia, pra quem não sabe, sorofobia é o preconceito relacionado a pessoas que vivem com HIV e AIDS, eu comecei a pensar no que eu ia trabalhar. Eu realmente fiquei muito, acho que a palavra seria magoado mesmo, com o que aconteceu, porque quando eu expus a minha sorologia pro meu supervisor na época, ele falou, olha, você precisa separar seus talheres dos demais funcionários e tal. Eu falei, cara, tá, eu já sabia que aquilo já era uma situação sorofóbica, mas assim, o que eu vou fazer, sabe? E aí dei mais alguns dias, e aí saí da empresa, pedi conta na época, saí, processei a empresa, porque, né, a gente tem esse direito, inclusive, Sim. né? Então saibam dos seus direitos. E depois que eu saí, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Com quem que eu quero trabalhar? Porque eu acho que shopping é uma coisa que eu não quero voltar. Eu comecei a trabalhar no shopping com 18 anos. E acho que o Carlos sabe muito bem do que eu tô falando. A gente já se conhece de vista dos shoppings, a gente já sabe Sim. que cada um passou, são Já anos. passei né? por alguns shoppings aqui de Belo Horizonte. E assim, eu falei, cara, não quero ficar deixando as pessoas mais ricas, sabe? Tipo, ficar batendo a meta de 200 mil reais por mês e entregando e, tipo, pra ganhar um salário. Pra ganhar um salário e um bombom falando parabéns pelo Uma seu paçoquita. trabalho, uma paçoquinha, Sabe? ainda ter que postar ela agradecendo. Ai, que equipe maravilhosa, É isso. que gerente, que supervisor. Total. E aí eu falei, cara, não quero. E aí, como eu já tava fazendo trabalho de VM, nessa última loja que eu trabalhei, eu fazia o trabalho de VM, pra quem não sabe, o Visual Merchandise, que é organizar a loja, arada, disposição, trabalhar as coisas, enfim, tudo aquilo. Falei, cara, eu vou fazer VM em algumas lojas de Belo Horizonte. Eu tenho um tio que trabalha na Casa da Sogra, que é uma casa de tecido aqui muito famosa de Belo Horizonte. Ele trabalha lá há mais de 50 anos. Então ele me indicou algumas pessoas que tinham lojas, e enfim, eu fui entrando em contato com essas pessoas e fui fazendo vitrinismo. E aí, na época, tinha um coletivo aqui em Belo Horizonte, um coletivo de fotografia chamado aqui em Belo Horizonte, Underlight, que era do Lucas Chagas, do Pietro, do Danilo, que são excelentes fotógrafos hoje em dia, profissionais maravilhosos. E aí eu comecei a fazer alguns trabalhos paralelos com eles, de fotografia e tal, relacionado à moda. Fazia produção de moda para esses amigos. E aí eu falei, cara, é isso. Vou fazendo. E paralelo a isso, a questão do HIV veio surgindo de uma forma um pouco mais incisiva na minha vida. No sentido de ter aberto a sorologia publicamente, num texto no Facebook na época, e várias pessoas vieram falar comigo, que também eram soropositivos, que são pessoas que vivem com HIV, e um coletivo chamado Família Mais aqui de Belo Horizonte, um coletivo que aborda a temática também, me acolheu
falou, vamos trocar ideia, vamos trocar informação. E eu falei, tá, vamos. E aí, nesse processo, eu fui entendendo um pouco mais, porque eu não tinha, anteriormente, eu não tinha convívio com pessoas que viviam com HIV, exceto meu ex-namorado. E com o passar do tempo, eu fui entendendo um pouco mais. E eu vi que a história de vida de cada um de nós, ela tem um impacto muito forte na vida de outras pessoas. E num tema tão estigmatizado e de uma certa forma levado aqui no nosso país, que são mais de 40 anos relacionado a esse estigma, eu falei, cara, eu quero fazer algo para ajudar essas pessoas de alguma forma. E aí começaram a surgir pessoas, assim, de verdade, do país inteiro. Depois de uma entrevista que eu dei para o canal chamado Guardeira Mário, de Samuel Gomes, em São Paulo. E eu abordei outras temáticas, como abuso sexual com a sofrida infância, depressão, a relação familiar e a questão do HIV. E aí várias pessoas vieram falar comigo e falei, cara, eu vou fazer isso de alguma forma. E comecei a conversar com pessoas, e aí criei um projeto chamado Hoje Indetectável Vivo, que era um projeto que eu acolhia pessoas que estavam em fase de abandono ou estavam iniciando tratamento para que elas se tornassem indetectáveis até o final, até concluir a carga viral indetectável. Então, foi um projeto que durou 1 ano e meio. Nesse meio tempo, como a gente estava conversando mais cedo, eu me mudei para São Paulo, fiquei em São Paulo um tempo, e aí lá eu conheci outras pessoas que trabalhavam com publicidade, marketing, e aí fui criando esses links. E foi muito interessante porque o ativismo ele veio de uma forma muito... Não era uma coisa que eu falei, eu quero ser ativista, sabe? É para mim de uma forma muito natural. Nunca foi no intuito de ter um lugar de influenciador, foi sempre no intuito de ajudar outras pessoas. E é sempre esse intuito. E aí, posteriormente, veio o Preto Positivo, que é o meu podcast com o Emer, que é um original Spotify, que caiu na nossa mão assim, como uma luva. Eu conheci o Emer durante a pandemia, numa live que a gente fez junto. E a química foi instantânea. Acho que pelo motivo são 2 homens negros gays com vidas similares. Eu consegui me ver no Emer. Nesse período que eu comecei o ativismo, em 2017, 2018, todas as vezes que eu procurava algo relacionado à infecção, era sempre de um lugar branco, sabe? Com uma narrativa completamente diferente da minha. Eu falei, cara, mas não faz sentido. Se a maioria das pessoas que morrem em decorrência da AIDS hoje no país são pessoas negras, por que tem um monte de gente branca falando sobre isso e ninguém faz nada? E aí que veio a ideia, aí o Emer teve essa live, que era essa ideia de discutir entre 2 pessoas negras essa questão. Passou algumas semanas, o Emer me ligou e falou assim, olha, eu peguei o roteiro daquela live e mandei pro Spotify, e a gente foi selecionado dentre 1000 candidatos para participar de um projeto chamado Sound-Up, que era esse projeto que impulsiona vozes negras e indígenas no país. Eu falei, tá bom, ok, tá tudo certo, vamos lá. E aí foi passando uns dias, sei lá, uma semana depois, o Emer me ligou e falou assim, olha, você vai precisar vir pra São Paulo. Eu tinha retornado de São Paulo pra Minas por conta da pandemia. Ele falou, preciso que você retorne pra gente começar a dar início. E aí a gente começou alguma coisa que eu ainda não tenho a noção da importância desse projeto, da magnitude que esse projeto é. Eu escuto sempre muitas pessoas falando, não querendo ser soberbo, mas eu escuto muito os feedbacks das pessoas que falam a importância desse projeto. Então, de lá pra cá, foram essas coisas que aconteceram, e aí, paralelo a isso, morando em São Paulo, eu quis investir numa outra coisa, que era o trabalho de arte visual, que é audiovisual, né, voltado para direção de arte, voltado para moda. Eu comecei na moda, depois para fotografia, da fotografia para audiovisual, de modo geral, e aí até chegar à direção de arte, trabalhar com alguns artistas, como a Negrali, o Rico da Loçã e alguns outros independentes de São Paulo. Como que você chegou no audiovisual, assim? Porque sua jornada, ela tem nuances. Sim, você vai pro... vou lançar um podcast. Agora eu quero um audiovisual, tô na fotografia. Como que você descobriu esse seu talento, essa sua vontade de ir pro audiovisual? Eu sempre fui apaixonado por fotografia. Eu sou apaixonado por fotografia. Mas, paralelo a isso, eu tenho uma referência muito marcante, assim, em relação à música, que é Michael Jackson. Dentro de casa, pode parecer clichê, mas eu acho que dentro de casa meu pai sempre era aquela pessoa que no final de semana que ele ia lá o carro, ele colocava Michael Jackson pra tocar, ele colocava videocassete com o videoclipe do Michael Jackson. Que delícia! E eu achava muito foda o sentido de criar aquilo.
de visualizar a música. E você tinha quantos anos, assim? Que já tinha essa mente, né? De Era como que... 8, 9. Gente. Porque eu olhava e falava, cara, como é que a pessoa pode? Thriller foi uma coisa extremamente marcante pra mim. Uhum. Que, principalmente, é cômico porque hoje eu tava vendo, esses dias atrás eu tava vendo ele, hoje tem ele em 4K, mas como era de uma certa forma grotesco, ele se transformar em um lobisomem. Uhum. Sabe, mas há anos atrás, aquilo ali fascinava a gente. Sim. E eu falava, cara, que louco, sabe? E aí eu sempre fui apaixonado por essa questão da fotografia e o audiovisual ele veio a partir disso, assim. Uhum. Eu falava, cara, eu acho legal como cria, principalmente trabalhando na área de moda, você tem que pensar em todo um conceito para entregar aquilo. E aí a filmagem me encantou. E aí com o passar dos anos, outros artistas, principalmente artistas da música pop, vieram trazendo coisas revolucionárias. Lady Gaga, uma delas, Britney Spears, Beyoncé. E eu falava, cara, isso é mágico. Eu quero fazer isso. Como eu vou fazer isso? Aonde, sabe? O que eu preciso fazer? E a pandemia foi o momento que eu realmente, além de ficar realmente muito assustado com tudo, quando eu voltei para Nova Lima, falei, cara, já não tem nada para fazer com vida normal. Na pandemia não tinha realmente nada para poder fazer em Nova Lima. Falei, vou estudar. Então naquela época tinha um monte de curso online disponível na internet. Eu falei, cara, vou fazer isso e aí comecei a pesquisar sobre direção de arte, sobre audiovisual. E eu falei, é isso, eu vou fazer isso. E aí comecei a fazer alguns cursos voltados para a área. E eu falei, tá, é o investimento que eu tô fazendo, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. E para minha surpresa, quando eu voltei para São Paulo por conta do Preto Positivo, o Rico, que é uma das pessoas que eu mais admiro, tanto quanto pessoa quanto musicalmente falando, ele achou meu trabalho. Porque nesse meio tempo também eu fiz um curta em Nova Lima, aproveitando esse momento de reclusão de todo mundo, eu falei, cara, tô estudando, eu quero testar alguma coisa pra ver o que acontece. Foi um curta chamado... Vou lembrar o nome daqui a pouco, mas eu falo. Mas era seu curta? Que legal. Eu chamei um amigo vizinho, e ele tinha uma câmera boa, eu falei, cara, eu tô testando isso e tal, tô trabalhando, pensando na edição, não sei o que e tal, roteiro. Rola de fazer alguma coisa? Não, vamos. Ele também tava naquela de estou em casa. E a gente foi testando isso. E aí, quando eu voltei para São Paulo por conta do Preto Positivo, o Rico entrou em contato. Ele falou, olha, na verdade eu já tinha encontrado o Rico em alguns momentos em São Paulo, em algumas festas. A gente sempre tinha aquele, oi, tudo bem? Oi, isso aqui e tal, tirava uma foto ali e tal. Eu sempre fui muito fã dele. A gente também. Inclusive todos presentes. Ai, gente, mentira. Sim. Meu Deus do céu. E aí, a gente sempre se encontrando nos rolês e tal, São Paulo Fashion Week, festa, show dele, não sei o quê. E aí, um momento ele falou, olha, eu vou lançar o meu álbum agora, o Dolores Dalla, e eu queria que você fizesse direção de arte. Falei, é sério isso? Eu me perguntei, real, falei, isso é trote, que foi pelo Instagram, assim, tipo, sei lá. Uhum. E eu falei, tá, eu vou te passar meu WhatsApp, você me chama, a gente conversa. E aí ele me chamou, a gente conversou, ele falou, olha, vai ser dessa forma, e você consegue fazer? Eu falei, consigo. Consegue. Falei assim, eu vou dar o meu melhor. E consegui, assim, porque eu falei, cara, é uma oportunidade única pra mim. É uma pessoa que eu amo. Olha só, você ser fã e conseguir produzir com ele. Né, tipo, o que você curte trabalhar, ter uma oportunidade ainda com um artista que você admira. Sim, tipo isso assim, foi uma coisa que eu falei, cara, que foda. Eu vou fazer o meu melhor, sabe? Tipo, e foi uma correria louca, porque a gente tinha um prazo muito curto pra poder entregar, e não era nem um clipe de música, assim, era um vídeo que falava, que sintetizava todo o álbum. Foi o Dolores Dalla, o filme. E foi um dia de gravação incrível. E aí, quando a gente acabou, eu não esqueço essa cena nunca, acabou de gravar, tava pra chover, o Rico veio me abraçar e falou assim, a gente conseguiu. Isso foi foda pra caralho. Eu falei, é isso, eu quero fazer isso, eu vou viver disso, porque quando eu vi o resultado desse filme em específico, que é maravilhoso, inclusive. eu falei, cara, é isso, e tá tudo certo. E aí, eu achei que com o Rick ia ser só aí, tipo, vamos fazer esse filme, porque geralmente é assim, artista a gente trabalha uma vez, não dá pra ter uma relação, sabe, tipo, eu fui muito ciente que, tipo assim, é um trabalho, eu vou ter um cachê, vou fazer lá o que tem que fazer, beijo, obrigado, a gente se vê qualquer dia desse. A gente criou um vínculo muito forte, a gente se tornou uma dupla criativa, então, do Dolores Dalla até o último lançamento do Rico, eu
estive em tudo. Uhum. Nos clipes que ele fez posteriormente, ensaio fotográfico que ele fez, na turnê do álbum, até o fim das tentativas, a capa tem a direção de arte minha. Belíssimo, inclusive. Obrigado. Parabéns, né? Por tudo aí do Rico. E aí, nesse meio tempo, apareceram outros artistas, como a Negra Lee, que foi o caso de Comando, que eu fiz a direção de arte, que foi a convite do João Monteiro, que é um diretor que trabalhou com o Rico em Fogo em Mim, que é uma música que eu amo. Uhum. E eu falei, cara, que louco, né? Tipo, do nada você tá aqui, e aí aparecem as coisas. E aí, no dia que ele me chamou pra poder fazer o Comando, eu falei, tá, mas assim, eu não tinha noção do que seria Comando, assim. Eu sempre, também, a Negra Lee é uma artista que eu vejo de longe como uma grande mulher, enfim, admiro muito o trabalho dela. Mas quando eles me chamaram, e era uma outra vertente que ela tava seguindo, porque ela saiu do rap pra um mais pop comercial, eu falei, tá bom, vamos fazer. Fiquei super empolgado e eu entendi o projeto como precisa ter uma cara comercial, mas de uma forma conceitual, assim. Uhum. Na hora, a minha referência foi tipo Beyoncé, a gente precisa ter algo do tipo Beyoncé e tal. E aí começou. Aí quando eu entendi que o projeto era realmente muito grande, quando a gente começou. Porque eles falaram, não vai ser em estúdio, não vai ser em cenário, vai ser numa fazenda. Uma fazenda imensa, de café. A gente foi gravar, ficou um dia lá gravando. E assim, com uma equipe de mais de 100 pessoas. E aí eu tinha uma equipe de quatro pessoas trabalhando comigo, que eram meus assistentes de arte. Eu falei, cara, que loucura isso. E aí, naquele momento, aí sim. Eu falei, aí eu faço o que eu quiser da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Foi aí que você teve noção, tipo assim, nossa, todas as minhas experimentações, né? Tipo assim, tudo que eu experimentei, agora você teve a noção, tipo assim, porra, E o que mais foi foda pra mim, foi tipo assim, por mais que eu tenha feito cursos nesse meio tempo, foi autodidata, sabe? Tipo, eu nunca fiz uma faculdade pra poder fazer isso. É um talento seu. Você só conseguiu conectar ali com a teoria, enfim. Porque, tipo, mas ouvindo tudo que você contou até aqui, a gente vai vendo que, tipo assim, as situações, você fez o curta, você quis fazer, sabe? Você teve uma ideia. Mas tem uma coisa que foi muito importante na minha carreira profissional, que foi ter trabalhado em shopping. Trabalhar sob pressão. Foi uma coisa que eu aprendi muito em shopping, assim. Principalmente, o Carlos sabe que eu tô falando, final de ano, Dia das Mães. É uma loucura, sabe? Tipo, você não tem tempo pra poder descansar, você não tem tempo pra poder pensar, você tem que entregar. E aí, no meu processo criativo, eu entendi que a pressão, ela existe. E, obviamente, em Comando, acho que foi um dos momentos que eu tive bloqueio criativo, assim, que eu não conseguia pensar em como eu ia solucionar algumas coisas. E eu falei, cara, tá tudo certo. Você tem um time, você tem um deadline pra poder entregar as coisas, mas vai com calma. E aí, mas esse lance da pressão veio muito de entender que eu falei, cara, é uma responsabilidade muito grande. E aí quando o João Monteiro, que pra mim é um dos diretores mais respeitados do país, que já trabalhou com a Glória, com a Pablo, que são ícones da cultura pop do nosso país, te chama pra um trabalho desse, eu não conseguia entregar menos que 100%. Não dava, assim. E aí foi muito foda, foi bem legal o processo construtivo. E aí logo depois disso veio a turnê do Rico, assim, que foi um ano pelo país, assim, viajando e fazendo alguns lugares, inclusive aqui em Belo Horizonte. E a gente lembra de você. A gente lembra. Eu tenho muito fresco na minha memória, tipo assim, de eu ver uns stories do Rico indo fazer o Bazar, a primeira vez que ele fez o Bazar das Luzes lá em São Paulo, e ele fazendo um stories, você chegando e eu falei, não, mas espera aí, eu conheço esse viado é pequeno. Teve uma... No dia do que o Rico fez o show da Praça da Estação, que emocionou, porque aquele show, eu chorei o show inteiro. A gente é um feat, né? Porque se você escutar, você a vai ver gente que tem também estava muito emocionado no camarim com outras questões. Elas na grade gritando. Elas na grade gritando, inclusive no ao vivo, é eu que tô gritando lá com uma parte dá da pra ouvir minha voz. Dá pra ouvir as vozes. Sério? Sou eu gritando, você vai ver que é a minha voz. Eu lembro que a gente foi... Acho que você não foi comigo, né, amiga? No dia Afropub, anterior, né? no Afropub. Fui lá, comprei a camisa, era você que me atendeu, super simpático. Aí no dia que a gente conversou, eu falei, gente, é ele, sabe? Já conversei com ele antes, já interagi com ele. Acho que essa turnê foi uma turnê que foi um outro projeto muito marcante pra mim, assim, também. Por mais que, como a gente comentou mais cedo, é algo cansativo, é realmente exaustivo, porque assim, você tá na estrada. Tem hora que você vai no conforto, que você chega, que tem um contratante que te leva, você vai de primeira classe em tudo. Sim. Você vai num voo confortável, você fica no melhor hotel, você come do bom e do melhor. Mas tem outros que você vai cair no estado 5 horas. Tranquilamente. Sério, amigo? Amigo, Onde você foi, assim, no Brasil, que você achou que você nunca iria? Feira de Santana.
Feira de Santana. E é um lugar que... eu me lembrou que na hora foi Raquel Reis. Raquel Reis é de Feira de Santana. Sim. Então, tipo... E aí, enfim. mas Feira de Santana é extremamente conhecido pelas pessoas. Mas assim, como ponto turístico. Mas assim, conheci a cidade de Feira de Santana, o centro mesmo, foi um lugar tipo, falei, cara... E assim, sem saber que o Rico tinha público ali. Sabe? E isso foi muito legal, porque acho que cada cidade que a gente passou foi uma... Tem histórias diferentes, assim, eu lembro de algumas... Conta uma pra gente aí, uai. E aí uma que foi em Brasília, que foi o festival... Eu sou péssimo com o nome, gente, mas foi um festival que teve em Brasília, se não me engano, chama Cura. E aí teve o show da Gal, depois do show do Rico. Nossa. E foi, pra mim, foi uma experiência... Eu fico arrepiado pra lembrar. Ok, eu também arrepiei. Foi uma experiência muito incrível, assim, porque a gente ficou no front. E assim, ver a Gal, entidade, uma coisa que eu sempre tive vontade, porque também tem essa referência musical dentro de casa. E aí ver aquilo foi muito emocionante. Mas o mais engraçado foi porque, assim, festival é aquela coisa. Você vai, você faz o show, você aproveita o resto. Então, assim, tinha bebida de graça, tudo liberado. E em algum momento, no camarim, na confusão das coisas ali, a equipe foi chamada para recolher os pertences. Então, a gente foi pegando essas mochilas, deixar na van, não sei o que e tal. Eu não sei o que deu em mim, que eu entrei no camarim da Gal. Eu roubei 2 pizzas do camarim da Gal. Sim, a gente tava morrendo de fome. Meu Deus, como assim? A Gal Costa encostou nessa bordinha, eu vou comer agora. Sabe por que eu acho que eu fiz isso? Porque, assim, na minha ideia, a Gal ela só passou, se é que ela passou, e com todo respeito, eu acho que ela passou no camarim quando chegou, o carro, porque ela, assim, eu lembro que o carro dela chegou, deixou ela na escada do palco, ela subiu, cantou, entrou no carro e foi embora. Olha só, ele vigiando. Era a Gal ou a pizza que ele tava vigiando? E aí, quando a gente passou no camarim, o camarim tava aberto. E aí eu lembro que a gente saiu do nosso camarim, tinha, sei lá, pouca cerveja, aí tava uma equipe de 8 pessoas. E a gente passou no outro camarim, tava aberto, a porta tava aberta, o freezer tava aberto. A gente foi pegar mais bebidas. E tinha 2 pizzas dando sopa ali, gente. A gente morrendo de fome. Porque, assim, aquela coisa de loucura de beber, não sei o que. Eu falei, gente, desculpa, vou levar. Desculpa, Gal. E levei, a gente foi feliz essa noite. E assim, eu tenho excelentes lembranças dessa turnê. Fora essa, tipo assim, acho que uma das coisas que eu consegui pegar muito também foi em relação à produção executiva, em relação à iluminação. Eu sempre fui a pessoa que, tipo assim, eu tô trabalhando, eu vou sentar do lado dele, eu quero saber como é que ele faz aquilo. E aí foi nesses quesitos, assim, porque eu também entendi que, por mais que, por exemplo, o palco dele aqui foi um palco simples, que tinha as bandeiras e tal, mas exigia um espaço que a gente usava telão. Então, o que eu poderia fazer? E aí eu fui estudar pra fazer VJ. Então, tipo, tem palcos do Rico que ele usa, não sei se ele usa ainda hoje, mas os últimos que ele usou, fui eu que criei, que são os visualizers que passa, que é a ideia de trazer uma câmera VHS pra poder captar a imagem na hora e passar pro telão. Então, esse processo de criação de turnê foi muito importante. Eu realmente fiquei cansado porque eu falei, cara, eu não tô conseguindo colocar a minha vida em ordem também, sabe? Eu tô sentindo falta de ficar em casa, porque tinha um paralelo também que era o Preto Positivo. Que foi uma coisa muito legal que quando... Você tava em turnê e gravando Preto também? Isso E aí era muito legal porque assim, a gente tava gravando, e aí depois que lançou o Preto Positivo, já tava tudo gravado, foi lançando por semana. Ai, boa. A gente chegava nos lugares, eu era a pessoa conhecida também. Então, tipo assim, era o Rico e o Raul. Isso foi muito foda. Esse show de Brasília em específico foi uma questão que eu cheguei, na hora que eu cheguei pra olhar assim, de lado do palco, pra ver como tava, estava tudo organizado já. Um guri gritou, falou assim, o Raul, não sei o que e tal. Eu falei, cara, que... Aí minha cabeça bugou, eu falei, é isso. E aí, quando a gente foi pra Salvador, a mesma coisa. Várias pessoas de Salvador me conheciam, assim, tipo, gente que eu nunca tinha visto, mas que já tava acompanhando o Preto Positivo e vinham e falavam, seu projeto, não sei o que e tal. Isso foi muito foda. Sim. Tá em turnê com ele e lançar o Preto Positivo. Mas assim, no meio tempo que a gente tava gravando, produzindo, saindo em turnê. E aí eu comecei um relacionamento novo. E aí eu queria estar em casa, eu queria estar no Rio. E não conseguia conciliar as coisas. Eu falei, não sei se eu quero mais isso. E aí tem ônus e bônus. E aí a relação foi começando a ficar meio confusa e tal. E aí chegou o momento que eu falei, cara, foi foda, mas eu acho que fechamos um ciclo. Eu acho que o benefício das relações maduras é você falar assim, vamos encerrar?
né? Que valeu tudo que a gente construiu. E em qualquer área da nossa vida, Eu né? tenho muito orgulho de tudo que a gente fez junto. Sim. Acho que a gente cria, principalmente pelo Dolores Ala e pelo Fim das Tentativas, que são 2 álbuns que eu sou apaixonado. Eu também. Eu fico assim, eu falo, cara, a gente fez coisa muito linda, assim, tipo, ele me deu a oportunidade de criar coisas, ele me deu a oportunidade de ter uma expressão, sabe? E me ensinou muito sobre isso. Uhum. Então, acho que foi um projeto que eu falei, e aí quando eu entendi cada final, eu falei, vamos, sabe, na paz aqui, encerrar e tal, a gente tem uma relação de amizade, mas assim, cada um na sua. Uhum. E aí foi o tempo que eu escolhi pra poder ficar morando no Rio, descansando, refletindo sobre o que eu queria fazer, como seriam os próximos passos, com quem eu queria realmente trabalhar, com quem eu queria trabalhar. E aí estão surgindo outros projetos ao longo desse ano, nos quais eu estou me dedicando. Uhum. Tem um outro projeto também, que é o Deu Positivo, que tá na Globoplay, né? Você não comentou? Conta pra gente um pouquinho. Isso que eu queria perguntar, porque, tipo assim, foi meio que ao mesmo tempo disso aí também, né? Porque no episódio, na primeira temporada, vocês gravam um episódio do Preto Positivo ali durante a gravação do Deu Positivo, ou aquilo é só uma farsa. Porque cita o nome do episódio, eu falei assim, esse episódio foi gravado dentro disso aqui, como é que foi isso? Ou você não é... Então, a mágica da ficção, assim. Crossover. Foi crossover mesmo? Foi a mágica da ficção. Porque esses projetos, o Preto Positivo é um projeto muito importante de verdade. Porque o Deu Positivo, ele veio antes. E num lugar a gente tava construindo, a gente só tinha página do Preto Positivo no Instagram. Porque na minha ideia, eu falei, cara, no meu plano de marketing era o seguinte, eu precisava criar um público onde a gente poderia falar sobre a questão racial dentro do HIV para depois lançar o projeto. Olha só. Eu não queria fazer o contrário, eu não queria lançar o Preto Positivo para poder ter público. Então, tipo, quando a gente lançou o Preto Positivo, a gente estava com, sei lá, 2.500 seguidores no Instagram. E aí isso foi chamando a atenção de algumas marcas. E uma delas é a GSK, que é uma marca que é uma farmacêutica. Que ela aborda essa temática todo ano. E ela tem esse projeto que chama Deu Positivo, que é com uma produtora de São Paulo, e ele sempre é lançado pela MTV. E ele foi lançado pela MTV, o primeiro projeto, que foi falando sobre a história do Emer. Então por isso que a gente criava o Preto Positivo, porque naquela época o Emer, ele era professor e a gente estava começando o projeto. E depois veio a minha história, já em um outro cenário. Já como diretor de arte, já num outro processo do Preto Positivo, quase finalizando. E foi um projeto que, assim, veio de bandeja pra gente. E foi uma coisa muito legal de se fazer, porque eu acho que é muito válido levar esse tipo de discussão pra mídia televisiva. A gente tá vendo isso agora, acho que nessa novela Todas as Flores, que tá falando sobre um caso de uma mulher em específico. Mas eu acho que a última lembrança que eu tenho sobre isso, além de filmes, era em Malhação, quando tinha 1000 anos atrás. Então, ter esse espaço dentro de uma TV aberta e hoje dentro de uma plataforma de streaming, eu acho que foi uma coisa que pra gente significou muito. Então, o Deu Positivo, ele veio através de um convite antes do Preto Positivo, para poder falar sobre essa temática dentro do recorte racial. E foi muito foda fazer isso. Eu acho que tanto eu quanto o Emer temos muito orgulho desse projeto. Assim. Por mais que ele seja... eu não falo que ele é totalmente ficcional, mas ele é um reality. Então a gente teve um roteiro para seguir, contando a nossa narrativa, como a gente tá fazendo aqui hoje. Mas era isso, era a mágica da mídia. Assim. A gente não tinha lançado o Preto Positivo ainda, a gente fez tanto é que ali começou a aparecer alguns convidados, como a Micaela mesmo, que é uma das pessoas com quem a gente grava, e outras pessoas ao decorrer do longo da temporada. E é uma característica sua, assim, já que você já tem de sempre, ou foi algo que você adquiriu nesses trabalhos, que você tá em um trabalho ali para fazer, você, né, pega um projeto para fazer um trabalho X, mas você começa a se envolver e desenvolver outras funções e explorando, né, os outros outras campos, áreas, as né? outras áreas, assim, igual você falou, você tava em turnê com o Rico e você ficava observando o palco, e depois você tava lá fazendo alguma coisa com né, o outro trabalho com a Negra Lee, você já tava fazendo isso aqui, e no VJ, e no Preto Positivo, nos episódios sempre falam que você também é o produtor executivo, você não é só o podcaster. Enfim, isso vem desde lá, porque também você citou quando você começou a fazer as produções de moda. Isso vem desde o shopping. Eu nunca, sei lá, eu nunca me limitei, tipo, eu sou vendedor, eu sou estoquista. Não, eu sou a pessoa que tô aqui pra trabalhar. Então, tipo, e eu acho que nada que me impeça de aprender, sabe? Eu gosto de entender de como funciona e como isso, porque, querendo ou não, eu tô ali, por exemplo, na turnê eu tô ali criando um cenário, eu tô criando merchan, mas eu preciso entender como a luz funciona, o que a gente tem disponível, como essa pessoa vai fazer isso.
E foi algo que pra mim foi necessário, assim. E no shopping é a mesma coisa. Eu nunca, eu sou estoquista, mas se precisar de alguém lá na venda, eu vou descer pra poder usar no salão. Vice-versa. Então, acho que essa proatividade e essa vontade de aprender, ela veio desde sempre, assim. E acho que é por a gente estava falando isso mais cedo, inclusive, também. Acho que esse retorno para casa esse ano para Nova Lima, o fato de ter desacelerado um pouco, acho que é isso que me incomoda, porque eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. E agora eu tô fazendo as coisas no meu tempo. Uhum. Então, tipo, eu tô criando, tô produzindo, tô fazendo, mas num ritmo mais confortável para mim. Uhum. Então, essa característica, ela vem desde de início, assim. Uhum. Acho que, na verdade, eu posso falar é uma criação familiar, assim, porque a gente sempre teve tarefas em casa. Sim. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam fora. Uhum. Então, tipo, um tem que fazer uma coisa, um tem que fazer outra coisa. E às vezes um não tava, e tinha que fazer, porque se meu pai chegasse, minha mãe chegasse, eu tinha que cobrar porque que não fez. Então, tipo, é uma educação meio familiar, assim. Acho que vai muito desse lugar. Uhum. Uhum. Você falando, né, do seu trabalho aí com artistas, assim. O que você mais gostou, né, de trabalhar com artistas e o que você achou, assim, isso aqui Ela é querendo algo... puxar uma polêmica. Ela quer Não, acho que não, assim, mas é tipo mais da questão de tudo tem dois lados, né? Então, o que você já falou de coisas que você gostou muito de trabalhar com o Rico, com a Negra Lee, com o João. O que você, claro, né, diante o que você acredita, mas o que você não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero e saiu disso, sabe? O que eu gostei muito, e eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, são criar relações. Acho que artista, ele é uma porta de você criar relações, assim, também. Eu amo criar relações com artistas, mas também com pessoas que trabalham com artistas. Isso é muito foda. Principalmente no meio que eu trabalho. Também amo fazer, assim, as turnês são cansativas, são, mas viajar é uma coisa muito gostosa também. Ai, Tipo, acho que conhecer lugares diferentes que eu nunca imaginei conhecer, tipo Feira de Santana, Porto Alegre, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer esses lugares e não sabia quando eu ia conhecer, estar lá e aproveitar de alguma forma de graça, e recebendo por isso, então foi uma coisa boa. Agora, o que eu não gosto, acho que tem uma coisa que as pessoas têm muito, é de colocar um artista em um lugar que ele tá num pedestal o tempo todo. Acho que a minha facilidade de aproximar de artista é isso. Eu nunca me coloco em um lugar abaixo dele. Você também é artista, querida. Não, você é assim, ele lá fazendo o trabalho dele com o Rico sendo reconhecido no palco. Mas não nesse lugar, assim. Tipo, mas é porque sempre foi de igual para igual. Sim, sabe? Eu entendo que é um trabalho dele. É uma opção dele, trabalhar com a arte, de criar, e obviamente a fama vem como consequência. Mas nunca no lugar de tipo, não vou falar com fulano. Nunca. Eu ia pra festival, eu ia pra show com o Rico, eu conversava com pessoas. Teve um momento muito marcante nessa turnê, que foi também o aniversário do Felipe Ret. Do nada, eu estava no aniversário do Felipe Ret, que foi esse último polêmico, que teve aquele open bar de Beck. E que ele postou nas redes, né? Sim, eu estava nessa festa, e assim, do meu lado tava assim, Carol Conká, o PA, a Tati Quebra Barraco, e assim, conversando de boa. Mas por dentro você tava assim, ai meu Deus, eu tô perto da Carol? Ou tipo assim, não, é a Carol. É a Carol. Acho que tem algumas pessoas que eu ficaria assim, nossa, tá. Quem? Me conta. Brasileiro, acho que a única pessoa que consegue me deixar fora do... Duas pessoas, na verdade, me deixam fora do eixo é a Isa. Que eu já tive a oportunidade de encontrar com ela algumas vezes e eu ficava tipo, meu Deus. E olha que você também é grande, né? Eu ia falar assim, não, aquele mulherão, mas ele também é grande. Não, mas ela, não sei, a energia dela é extremamente intimidadora. Nossa, e é intimidadora no sentido, tipo, ela é fantástica. Eu pago o papel em tudo que ela faz, assim. E é muito louco isso. E a Glória Groove. No dia que a Glória começou a me seguir, eu falei, tá bom. Foi notado pela... Surtos leves. Assim. Eu fiquei tipo, ok, tá tudo certo. E aí depois eu falei, não, por que ela tá me seguindo? O que ela quer comigo? E aí a gente conversou algumas vezes e tal. Eu fiquei tipo, nossa, que louco isso. Encontrei com ela algumas vezes em alguns rolês, mas assim... É muito nesse lugar de, tipo, de admiração mesmo, porque eu vejo a Glória em relação à história dela, a arte dela, acho que ela é uma das mais completas que a gente tem hoje em dia. Então eu fico, se não a mais em relação à arte drag, eu acho que ela é
completíssimo. Sim. Ela entrega muita coisa. Uhum. Então, são duas pessoas que eu fico, assim, agora a outra de nível internacional é a Beyoncé, assim. Tipo, não sei nem como falar. Fodona, né? Beyoncé, siga o Raul no Instagram. E o react da AJ, do Renato. Eu não, acho ela super chata. Nossa, acho que ela é super chata. Vai falar mal da Beyoncé, minha filha. Isso aqui é like, isso aqui é views. E as bichas estão irritando nela. Falando, ai, olha como ela é chata. Sim, querida. A gente já também. Nossa senhora. Mas, aproveita. Não, pode falar, você quer falar alguma coisa. Não interrompa o convidado. Mas aproveitar esse gancho que a gente tá falando de música e, nossa, aqui a gente sempre, volta e meia, tá falando de música também. Você já citou aí o Michael como uma grande referência, né, pra você, falou da Beyoncé também. A gente queria saber mesmo, assim, suas referências, se você tem suas divas pop favoritas, seus artistas favoritos, você já citou aqui alguns. Sim, não, diva pra mim é Beyoncé, sem dúvida. Acho que eu acompanho desde o início. Acho que tem uma coisa que é muito legal. Que na minha família as pessoas sempre são muito ligadas à música. Então eu tenho a minha irmã do pagode, eu tenho a minha irmã da música internacional, Ai, tenho meu irmão delícia. do rock, tenho meu irmão do rap e eu do pop. São cinco? São cinco. E eu sempre escutei de tudo em casa. Então, tipo, desde Raça Negra, que minha mãe é fã, a Michael Jackson, a Stevie Wonder. E, tipo, no lugar de, tipo, é bom, sabe? E ao mesmo tempo tem meu irmão que escuta rap, que eu aprendi a gostar de Djonga com ele. Ai, que legal. Meu irmão que escuta Red Hot Chili Peppers, que escutava Oasis, e a minha irmã que escutava Backstreet Boys, e a minha irmã Olha que é pagodeira, e é do funk. Misturona gostosa. Isso é muito bom, assim, porque eu escutei isso. Eu amo música. Aham. Eu tenho uma curiosidade muito louca, que é tipo assim, às vezes eu tô na internet, eu coloco uma rádio da Rússia pra tocar, pra ver o que tá tocando na Rússia. Curiosidade. Meu Deus. Porque às vezes, não é que eu me canso, na verdade, de algumas músicas que eu escuto durante muito tempo. Eu sou a pessoa que eu pego um álbum, eu escuto ele várias vezes durante muito tempo. Ultimamente tô na fase da Cisa, então, tipo, SOS pra mim tem sido um álbum que eu tô... Nossa, mas ele é babilônico. E aí eu fico, tipo, cara, que louco. Mas aí do nada eu vou lá pra uma rádio da Rússia e escuto o que tá tocando na Rússia, da África. E nessa questão de influências musicais, eu acho que veio muito do... A minha irmã, essa mais velha, que é fã de Backstreet Boys, a influência do pop dela veio muito pra mim, assim. E ela era a pessoa que escutava Destiny's Child. Então, algumas músicas eu pescava e tal. E aí, quando a Beyoncé lançou o primeiro álbum, que foi Crazy in Love, Dangerous in Love, falei, cara, quero ouvir. E aí, naquela época, era, tipo, eram 3 músicas que foram hit single, que foram Now Girl, Crazy in Love e Baby Boy. E aí, você ia pras boates, era aquilo ali, enfim. Dependendo da boate que você for, toca até hoje, né? Sim, a gente vai chegar nessa Mas depois. Mas Lady Boy é ótima. Se tocou, eu amo. Não, Baby Boy, as 3 são Baby boas, Boy. mas é porque, tipo assim, tem uma boate querida, uma festa que tá sempre... É tipo assim, Lady Gaga, tem que ter o Bad Romance, tem que ter o Top. Ah, não. Beyoncé vai ter o Crazy Love. Ah, mas tem... tipo assim, Crazy in Love Dá eu acho pra- que saturou. Mas, nossa, Baby Boy pra pode boa. tocar, vou amar. E aí, quando eu conheci, foi isso, assim. E aí eu comecei a pegar as minhas... O que eu quero escutar? Quem eu gosto. Ela foi a primeira. Em seguida veio outras como Britney Spears. Aí depois de algum tempo veio Lady Gaga. Brasileira, eu acho que a Ludmilla é uma cantora muito foda. Nossa, muito foda. Acho que principalmente nesse lugar do pagode, ela se encontrou muito. Eu tive a experiência de viver numa Nice antes desse sucesso todo, que foi um dos primeiros shows. Acho que foi o primeiro Nice que ela fez em São Paulo. Eu fui. Sei lá, tinha 8 mil pessoas na casa. E foi um evento lindo. É o que foi gravado, inclusive, esse com a Glória, que tem esse Acho que ele durou tipo umas 3 horas, né? 5 horas. Nu. Assim, De show dela? Não, teve o show O dela, evento. aí teve ela como a Lud Brisa, amo. e aí depois volta, assim. E foi um puta evento, assim. Falei, cara, que foda que essa mulher tá fazendo. Porque eu também venho dessa criação do pagode. Já namorei vários pagodeiros. Então, assim, Ai, é que real delícia, isso. Então, amo. assim, de estar nesse lugar, e quando eu vi ela, eu falei, que foda. A Anitta não tem nem palavra pra descrever o que essa mulher faz, tanto como empresária quanto artista, eu acho ela extremamente foda. Mas também, em paralelo, tem Lued Luna, tem Xenia França, tem Rico Bella Sam, tem Tashi Tracy, tem um monte. Agora em Belo Horizonte, alguns amigos têm me apresentado alguns artistas daqui que eu não conheço, e eu tô achando muito foda de acompanhar esse trabalho, porque era um mercado que eu atentei trabalhando com o Rico também, quando a gente começou a fazer uma parceria com o Kaique, que lançou uma música com ele. Ai, eu amo Kaique. Kaique é muito fofo. Nossa, eu amo E aí eu muito. falei, cara, tem artista muito foda, fazendo coisa muito foda em Belo Horizonte, eu quero saber quem são essas pessoas. Então tem pessoas me apresentando trabalho de pessoas muito fodas. Azula, que é uma... Nossa. Sabe, enfim, não tem nem palavras pra descrever. Então a minha influência vem de trabalho, vem muito assim. Acho que muito também hoje da cultura
pop, mas assim, voltado pro black também, sabe? Eu sempre fui a pessoa que escutava, que era aquela pessoa que ia no Oiapoque ou então em qualquer banquinho, comprava aquele DVD, sabe? Tracks, não sei das quantas, com 50 Cent na capa e escutava aquilo o dia inteiro. Então, assim, as minhas referências vêm muito disso. Assim, acho que a mais forte em relação a tudo que eu faço, tudo que eu peço, tipo, a Beyoncé, acho que ela revolucionou muita coisa na música. Tanto na música em si, mas no audiovisual também. Na indústria, né? Na indústria, Lemonade e o Beyoncé são álbuns que, pra mim, são disruptivos, que ele quebra um monte de coisa. Eu falo, cara, como que uma pessoa pode pensar nisso? E acho que antes disso, o B-Day já era um álbum visual quando ela lançou, mas Beyoncé foi aquele estouro. Lemonade, eu acho que é um álbum que ela consegue sintetizar muita coisa. E aí eu já tinha uma noção, eu já tinha me descoberto como uma pessoa negra, porque eu ainda tive esse processo de me reconhecer enquanto negro. Então já era uma fase assim que falava, cara, que louco, você tratar dessas dores nesse lugar, uma pessoa preta, não sei o que. Então ela é a minha referência hoje, pra mim, primordial. E você falou aí, né, que você, nessa volta pra BH, você começou a ser apresentado aos artistas aqui, né? Você passou muito tempo em São Paulo, passou um tempo no Rio. Como que tá sendo pra você, assim, essa volta? O que você vê de como tá a cidade em comparação de quando você foi embora e quando você morou aqui antes? Do rolê, dos artistas. De cultura, enfim. Assim, o que você acha? Os lugares que você tem ido. Depois de ir pra um lugar tão acelerado, onde tudo acontece, né? Quando a gente pensa em carreira, né? Marina é um exemplo que foi pra São Paulo, que acontece lá. E aí, quando você volta pra cá, o que você tá achando? A mesma coisa. Não mudou nada, tá tudo Mas igual. o que é a mesma coisa? Assim, eu sempre tive, acho que pelo fato de trabalhar também muitos anos nessa base, eu sempre tive o hábito de frequentar aquela região. Sim. Então, às vezes eu vou em alguns lugares ali e falo, gente, é a mesma coisa. São os mesmos DJs, são as mesmas músicas, é um Bad Romance, é um Crazy Love, são as mesmas coisas, o mesmo comportamento. E às vezes até as mesmas pessoas. sim, e aí, nesse período que eu voltei, em alguns momentos, eu consegui visitar o After Pub, a After House, que foi um espaço que eu fui algumas vezes com o meu amigo, que tipo assim, eu falei, cara, esse lugar precisa ser, ele é importante. Extremamente. Ele é importante pelo seguinte, existem milhares de bichas pretas em Belo Horizonte. E aí, aonde encontrar essas bichas pretas? Ali era um quilombo. Então, acho que esse espaço é algo que falta muito em Belo Horizonte. Esse lugar, sério, tem uma coisa que eu acho, vou falar, foda-se. Muito chacota, Baticu de Belo Horizonte. É um lugar, não sei, porque eu já vivenciei em outros lugares. As últimas que eu fui só tinha gente branca. Não sei se é pelo nome, não sei se é, vou colocar numa média de 100 brancos, de 100 pessoas, 80 eram pessoas brancas. Eu cheguei aí também numa edição na Casa Sapucaí e eu tive a mesma ótica de você. Eu falei, cara, porque eu sou a pessoa que faço o teste do pescoço. Qualquer lugar que eu vou, eu olho pra ver quantas pessoas negras tem. Se eu vejo que a maioria é pessoa branca, me desculpa, não me cabe aqui. Então, a Baticu foi um lugar que eu falei, cara, não dá pra frequentar esse espaço, tendo uma noção do que é o movimento. Porque a Baticu não é só uma festa, a Baticu é um movimento. Então, em BH, eu falei, cara, não, sabe? E aí, um lugar que eu sempre fui muito bem acolhido, que eu sempre fui, eram umas festas da Classics. E que tem um tempo já que não tem. Não tem, né? E é uma coisa que eu vou até falar pra câmera ali agora. Acho que o Ed da Absurda é uma pessoa que tem um potencial e uma abertura muito grande para poder fazer eventos em Belo Horizonte. Sim. E não só em relação ao evento, mas em relação a artistas independentes negros aqui de Belo Horizonte. Eu acho, Ed, que deveria ser... Acho que falta ali um empurrãozinho seu pra algumas coisas, sabe? Não vou falar uma boa vontade, porque eu sei que você é uma pessoa de muito boa vontade. Sim. Mas ali tá junto, sabe? Ser uma pessoa importante, extremamente importante pra noite de Belo Horizonte, pro meio, pra comunidade de Belo Horizontina. Então, assim, acho que você estar ali também ajuda e facilita muita coisa. Então, fica aí, meu toque. Precisa de alguma ajuda só, você tem meu telefone, você sabe como me achar. Você falou do Ed, e aí pensar que a primeira festa LGBT que aconteceu dentro do Mineirão foi a Absurda que fez. A Absurda, pra mim, ela é uma festa que marca a minha noite. Em Belo Horizonte. Eu fui em milhares de eventos da Absurda. Assim, trabalhando em shopping, gente. Sério, eu era a bicha que saía de quarta a domingo. Bicha, era veludo na quarta, era não sei o que lá na quinta, era Josefina na quinta, na sexta, sei lá, umas dias, era uma Absurda no sábado. Eu sempre eu chegava em casa às vezes na segunda-feira, minha mãe tá assim, pode levar suas coisas pra rua, porque assim,
Você vai fazer o que em casa? Sério, real. Já assim. teve aquele rolê de dormir no motel também pra ir trabalhar no outro dia? Sim. Não, mas não necessariamente com Não, boy, não mas nesse assim, sentido. tipo assim, juntava os amigos que trabalhavam numa loja e ia sair numa festa, depois, tipo assim, chegava de madrugada, você tinha que pegar serviço no domingo de manhã, ou, né, ou sair na Amigo, sexta de manhã, só- dormia no motelzinho, ele tomava banho e ia pra loja. Já fez isso, amiga? Os meninos trabalhavam também, Ah, velho, você nunca me Eu contou? fazia isso sozinho. Sabe? Ah. Era exatamente isso. Domingo, principalmente. Ah, não fiz no motel, fiz em sala. Também. Morta. Mas enfim. Esse rolê de motel, várias vezes. Porque assim, na época não tinha Uber, tá? Então assim, pra poder ir pra Nova Lima, eu pagava R$100 de táxi. Mais a taxa de volta. Eu pagava 130, 140 pra poder ir pra casa. Falava, o quê? Eu vou pro motelzinho aqui do Barro Preto, eu pago R$50 a pernoite, durmo, tomo meu banho, tomo meu café da manhã. Lindo, amor. Partiu trabalhar. Lindo, assim, porque eu falava, cara, eu não, sei lá, eu ficava na minha cabeça. Obviamente, às vezes a gente ia acompanhado, mas na maioria das vezes eu ia sozinho, então eu falava, cara, eu não vou. Porque assim, minha mãe, a primeira coisa que eu gostava era da minha mãe. Minha mãe sempre vai, pessoal, você pode sair, você vai se divertir e tal, mas assim, limites. Eu não desconhecia essa palavra limites. Então, assim, ficava. Ia pra casa de amigo, ia pra casa de boy. Quando eu ia pra casa de boy, que eu pegava na noite, correndo risco de vida, vai saber. A gente se aventura tanto, A gente se aventura e Eu fui ter essa noção Você que depois. Que eu falei, cara, por que eu fazia isso? E aí, mas enfim, eram questões, e aí era o que cabia naquela época. Hoje em dia eu tenho, né, a gente tem a condição de voltar pra casa de Uber, Que descansar bom, na nossa né? cama. E existe Uber também, né? Eu Nossa não tirei carteira até hoje por conta disso. Uhum. Não tem necessidade, né? Às vezes eu sinto. É. Eu quero fazer um rolê, alguma coisa. Eu Bom, falo, eu alugar quero. um carro e tchau. Ou ter o meu próprio falar, vambora. Sim, também. Agora, pode. tipo, mas eu falo, ai, gente. Exige Eu sou a muito, pessoa- muito recurso também. Tipo, você gasta caro com a escola, você tem que fazer a prova, você tem que comprar o carro. Não, o carro não é investimento, o carro é gasto. É gasto. gasto. Isso aí eu já coloquei Então, na minha tipo, na cabeça. minha cabeça, a minha prioridade hoje é ter um apartamento. Uhum. É ter minha casa. Vai ser aonde? Vai ser em Nova Lima, vai ser em BH, vai ser em São Paulo, vai ser em Rio? Eu só. São tantos lugares que ele gosta de Cigano estar. Raul. Eu tô cogitando real fazer minha vida aqui. Aham. Ai, que A bom. minha ideia é fazer minha vida em Belo Horizonte. Eu acho que, de verdade, agora falando muito sério, eu tenho muita vontade de colaborar com coisas aqui de Belo Horizonte, com artistas, com projetos, com em relação à saúde pública, em relação à música, em relação à arte. Eu tenho muita vontade de criar espaços aqui com pessoas daqui, porque eu vejo que é necessário. E querendo ou não, eu não vou ser hipócrita, mas assim, a gente tem que falar de dinheiro. Sim, Então, assim, sim. Tudo no fim do dia é dinheiro. Tem nossa. recurso, tem opções, tá em falta. Por que não sentar com grupos de pessoas que têm a mesma, compartilham a mesma ideia que a minha, Uhum. pra criar essas coisas juntos? Então, assim, eu acho que é um momento importante pra isso. Eu tava falando com o Matheus agora há pouco tempo. A diferença que eu sinto em São Paulo, eu sou extremamente apaixonado por São Paulo, porque em São Paulo eu posso ser eu. Eu posso usar a roupa que eu quiser. Eu posso, sabe, eu tenho uma liberdade muito maior do que em Belo Horizonte. Eu acho, sério, eu penso, a gente tá em 2023, as pessoas ainda te julgam pela roupa que você veste, Uhum. da forma que você comporta. Uhum. Tem uma boate que eu gosto de ir, porque eu amo música pop, eu amo dançar. Uhum. Vocês devem conhecer essa boate, mas eu não vou falar não. Uhum. Não estão pagando aquelas. Não tem patrocínio, mas enfim, eu amo Aham. essa boate. Ela fica nessa base assim, eu amo ir pra lá. Uhum. A música de lá é sempre gostosa pra mim. Tipo, eu só realmente, eu não sou a pessoa que vai. Hoje não. Mas não vou pra noite pra caçar. Uhum. Eu amo sair pra dançar, pra beber com os meus amigos, me divertir e tal. Uhum. E aí, nessa boate, eu fico olhando e falo, gente, desde quando eu comecei a frequentar aqui, as pessoas usam as mesmas roupas. Uhum. Teve uma situação que foi muito cômica, que eu fui de cropped pra essa boate. Uhum. E uma. Eu vou usar até porque a gente pode usar isso. Uma maricona. Aham. Nós somos do meio, a gente pode falar Eu como já sou quiser. quase uma também. Tá longe aí, Davi. E ela veio falar comigo, olha, eu vou te pagar um drink. Falei, mas eu já fui pensando, não tô afim de ficar com ninguém. Aham. Ela falou, não, mas não é nesse intuito. É porque você é a alma dessa boate. Você dança, você se diverte, você tá usando o que você quer. E aí você olhava em volta, eram as mesmas bichas com polo, polo. com camisa social. Você sabe da boate que eu tô falando. Sabe? E aí eu ficava tipo, tá bom. E aquilo ali me deu. Foi um dos alarmes que eu tive. Que eu falei, cara, que louco isso. Porque eu sempre amei moda. Eu sempre fui. Eu não gosto do básico.
Uhum. Eu sei onde me portar. Eu sou, tipo, Bruna Marquezine, assim. Dentro de casa eu exerço meu direito de ser feia. Não penso em nada, tô Quase que eu usando qualquer engasguei coisa aqui agora. rasgado, é sujo de água sanitária. Mas em qualquer lugar que eu vou, eu sempre penso no melhor look. Aham. Eu sempre quero. Acho que é o meu lado leonino, que é a Flora, que fala assim: você tem que ir e eu vou. Mas é porque eu sempre fui apaixonado por moda também. Então, tipo, esse lugar de ser julgado pelo que eu visto, da forma como eu me comporto, e acho que isso em Belo Horizonte está tão batido hoje em dia, as pessoas ainda fazem isso. Falam, tipo, ai. É sempre. Quando eu venho pra cá, eu penso nesse retrocesso, assim, tipo, eu tenho que me limitar ao que eu. Não me limitar. Mas eu sei que se eu vestir tal coisa, eu vou chamar a atenção demais. É. Assim. E aí, pra mim, do fashion acaba sendo ridículo. Uhum. Porque as pessoas não sabem lidar com esse tipo de coisa. Elas vão com um olhar de julgamento, né? Já Não é de aquilo. admiração. Não é de admiração. Então, tipo, em São Paulo é completamente diferente. Eu posso usar em São Paulo um maxi blazer com uma bota gigantesca e tá tudo certo. Se eu faço aqui hoje em dia, é motivo de chacota. Então, Verdade. é nesse lugar, assim, tipo, então eu dou uma equilibrada às vezes. Você coloca uma Praça Roosevelt aqui em Belo Horizonte, as pessoas vão ficar passadas. Não, minha filha. Amigo. Não cabe. O cérebro das pessoas é desse tamanho. A Mas Praça Rio de desse não vai caber. É muito lugar também de hipocrisia, né? Sim. Então, tipo, eu fico Sim, lá. sim. É por isso que eu não me dou ao luxo de dar essa liberdade para as pessoas me julgarem. Sim. Então, tipo, eu acho que tem um adendo aí, que é, tipo, o fato de ser uma pessoa que vive com HIV e ter isso assumido já é uma coisa muito pra mim, aqui em Belo Horizonte. Uhum. Porque, na época, quando eu assumi publicamente, amigos, assim, que eu ia levar pra vida, viraram as costas e foram embora. Nossa, eu não acredito. Não, sim, porque, assim, não querem a imagem relacionada a uma pessoa vivendo com HIV. E isso foi uma das coisas que mais me doeu, de verdade, assim, que eu falei, Com poxa, certeza. no momento que eu mais precisei das pessoas, elas vão embora. Assim. Não quero. E aí eu fiquei naquela, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu falei algo de errado? E aí elas simplesmente saíram, assim, tipo, não quero. Uhum. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, você quer sair, você entra pelo menos, você sai pela mesma porta que você entrou. Sim. Eu não consegui ir atrás. Eu fico, se eu não, né, acho que se eu tô errado, eu tento entender, argumentar e tal, e tento buscar o melhor caminho. Caso contrário, você quer ir, vai. E aí, mas isso me machucou, eu falei, poxa, eram pessoas que, assim, se perguntar qualquer coisa de mim naquela época, sabem de absolutamente tudo. E vice-versa. Mas eu falei, cara, você quer ir, vai. E não foi uma nem duas, foram pessoas. Uhum. Eu falei, tá bom. E aí foram. E aí, voltando pra cá, eu fico, tipo, as pessoas sabem, a maioria, algumas, na verdade, sabem o que eu faço. Sabem quem eu sou, sabem do meu projeto. E aí, eu já teve caso de querer ficar com uma pessoa que, tipo, no Tinder a gente começou a ter uma conversa e quando foi ver lá no Instagram, não quero. E aí eu fico, tipo, tá. E aí eu fico, ok. Esse meu último relacionamento, que eu tava até falando, confesso, esses dias atrás, que eu terminei, eu já namorei outras vezes, mas eu nunca me senti num lugar de solidão enquanto um homem negro, gay, que vive com HIV. Eu nunca me senti nesse lugar. Eu nunca me coloquei nesse lugar. Uhum. Dessa vez, eu acho que foi involuntariamente, eu estive nesse lugar. Em algum momento eu falei, cara, que foda. Eu não sei se é a idade, eu não sei se é a forma, não sei o que foi. Eu cheguei nesse lugar. E aí tinha um outro ex meu, que ele falava, quando eu tive a crise dos 30, ele falava, a crise não vai ser nos 30, vai ser depois. Eu acho que ela tá vindo agora, assim. Porque eu penso, poxa, eu já passei dos 30, o que eu tô fazendo? Eu reconheço a minha história, eu sei do que eu tô, pra onde eu quero ir e tal. Mas eu fico tipo, será que é isso mesmo? Será que eu tô indo pra esse lugar? Será que essa relação que eu apostei, que eu dediquei, que eu cultivei, será que... Enfim, eu tentei fazer dar certo. A gente conversou, mas não, e aí quando eu vi, em algum momento, no Rio de Janeiro, que foi um fato muito exclusivo, assim, foi uma coisa muito pontual, eu olhei de volta e tava realmente sozinho. Falei, tipo, não tem. E aí eu tava nesse lugar, assim, tipo, é como se eu realmente estivesse numa ilha, então numa praia, tipo, sozinho. E eu falei, eu não vou ficar nesse lugar. Tipo, não vou ficar nesse lugar de, enfim, de solidão, porque não faz sentido. Uhum. Mas dói.
Porque, acho que, quando me perguntam sobre o HIV, eu acho que se eu pudesse, e também, eu tive a escolha de não falar sobre. E eu me orgulho muito do que eu fiz quando eu falei até hoje. Mas quando as pessoas falam assim, você acha que eu devo assumir pra minha família? Falo, é uma opção que, assim, tem ônus e bônus. Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais confortável, você vai estar num lugar que é a sua escolha de vida. A escolha de vida que fala assim, você optou falar para as pessoas para você ter a mente mais tranquila em relação a isso. E eu acho que o HIV hoje ele não é nem só uma questão física, porque ele nem agride o organismo, é uma questão psicológica. Mas aí vem a questão das pessoas que vão te julgar. Na família, amigos, trabalho. Existe também a superproteção das pessoas querendo te proteger o tempo todo, cuidar de você o tempo todo, que isso aconteceu muito no início, quando eu recebi meu diagnóstico, de as pessoas que realmente queriam me colocar numa bolha e falar, tipo, você não pode fazer isso. Você não pode beber, você não pode sair, você não pode fumar, você não pode. Você tem que se cuidar. E aí, na terapia, eu levei isso pra terapia, ela falou, não, você tem que viver a sua vida. Você tá se medicando, você tá fazendo você vive a sua vida. Essa redoma que as pessoas te colocam é porque essas pessoas, que todas são mais velhas, que viveram a década de 80 e 90 e perderam pessoas por conta disso, querem te colocar pra não te perder. Só que a realidade é diferente. Então, são muitas questões aqui. Acho que em Belo Horizonte, eu realmente, eu amo essa cidade. Mas eu ainda sinto um atraso muito grande, muita discussão. E eu quero muito estar aqui para poder participar dessas discussões. Para poder levar isso para outro nível. Não tomando frente, eu quero colaborar com pessoas. Porque eu sei que tem pessoas que fazem muito da melhor forma possível. Eu quero só colaborar com essas pessoas. Acho que a minha volta vem muito disso, assim, de querer criar raiz aqui. Porque eu me sinto confortável na cidade, eu gosto da cidade, eu quero fazer pela cidade, eu quero fazer pelas pessoas que vivem aqui. Retribuir também, porque eu recebi muito acolhimento. Da mesma forma que pessoas partiram, pessoas chegaram e me acolheram, então acho que é uma forma de retribuir também coisas que eu fiz. E é isso. Ai, que bom ouvir isso de você, assim, do seu retorno e de retornar com um propósito, né? Eu quero fazer diferença, assim, eu quero conectar pessoas, eu quero ter projetos. E que bom estar participando disso, né? Eu fico feliz de estar aqui. Né? De estar aqui com a gente, né? Da gente estar contando mais um pouquinho de você aí pros nossos convidados. E eu queria puxar um bate-bola, jogo rápido, porque, né, amigo? Tá virando quadro, amiga? Virou um quadro. Todo quadro virando um bate-bola. Todo episódio a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Posso começar? Quer fazer alguma pergunta antes ou posso deixar jogar a bola? Vou jogar. Você prefere trabalhar em loja? Posso então jogar a bola pra ele? Pode então jogar. Bora. A gente vai fazer aqui um tema, uma música. Ok. Então vou falar um tema e você vai contar pra gente qual a primeira música que vem à sua cabeça, Ok. tá? 8 temazinhos aqui, bem bate-bola, jogo rápido. Tá bom. Teve uma convidada aí que a gente fez um bate-bola, jogo lento, né, amigo? Então vamos ver se vai ser bate-bola, jogo rápido ou jogo lento, aí esse nome desse A gente quadro. vai fazendo o quadro até achar alguém que leve ele a sério, consiga fazer ele na proposta que a gente... Ó, o quando nós falamos, mas o eu Vaguinho consegui. fez um É verdade, bom. é. O Vaguinho fez. Quero Ele tava indicar com um álbum, falar de um álbum. é. Verdade. Beijo, Vaguinho. Nos vemos mais tarde. Vamos lá, uma música para seus dias ruins. Tava com uma na cabeça, mas eu vim com outra na cabeça. Que eu vim escutando ela no carro, mas Special da Cisa, desse último álbum. Uma música que sempre te tira da fossa. Tô triste, quero ela, eleva sua energia. Pode ser duas? Pode. Tem uma que me deixa extremamente empolgado quando toca. Enfim, clichê, mas é Crazy in Love. Acho que eu sempre, quando eu tô bem fudido, eu coloco ela no alto. Ai, tudo. No banho, principalmente. E tem uma do Destiny Child também, que chama Free, que é do último álbum delas, que é uma música que fala sobre estar com a cabeça e o coração em paz. Então ela sempre me coloca nesse lugar. Uma música pra amar com aquele chameguinho gostoso ali. Você tá com um boy e fala, eu vou pôr essa música aqui pra gente se amar. Nossa. Skin da Rihanna. Adoro. Uma pra pós-término. Não tem uma pra mim, porque eu sou muito... assim, às vezes no pós-término eu quero estar muito feliz, que eu quero esquecer aquela pessoa, mas eu quero estar na fossa, então eu vou colocar um álbum que é o Lemonade, que eu acho que ele sintetiza todo
término, o luto do término, assim, então acho que pra mim é o álbum. Perfeito. Uma música que lembra a sua infância. Trailer. Trailer. Uma música que agora você tá assim, viciado. Ai, quero ouvir uma música, eu boto ela. Special da SZA. Special. Mas se tiver uma outra, Summer Renaissance, do Renaissance da Beyoncé. Aham, perfeito. A nossa releitura foi... O murro na AJ de novo. Nossa, vai ter que esmurrar ela até cansar. Uma música que você não aguenta mais ouvir. Eu não sei o nome dessa música, mas é a música daquele menino no churrasco. Seu corpo usual. Ah, tá, Lovezinho. Ah, Lovezinho da Tracy. Que, inclusive foi retirado do Spotify, Foi, graças a Deus. Foi tirada! Eu gosto. A direção já tá dançando. Hoje a gente vai ter um vídeo da direção no TikTok fazendo a coreografia de Lovezinho. E nós não vamos participar, vai ser só a direção. Eu não aguento mais ouvir essa música. Eu gostei dela. Eu viciei. Na verdade, o Ramon, beijo Ramon, me viciou nessa música no carnaval. Nossa, e tipo assim, as 2 semanas pós-carnaval, eu todo dia. Eu acordo, eu ouço música e tal, pra fazer café da manhã, me arrumar. Eu colocava, já começava no meu corpo. A nossa bota pô, né? A nossa bota pô, querida, dá licença. Tá ouvindo uma música. Ah, a Bia tá assistindo de café, assim. Pega o pato, pega o pato. E pra fechar, uma música que vira e mexe, você tá ouvindo ela, é atemporal, é um hino, é um hit. São várias. Mas eu acho que nessa fase pós-término tem uma que eu tenho estudado muito, que é Love the Way You Lie, do Eminem com a Rihanna. Mas essa faceta. Mas eu acho que ela é um hit, assim, porque eu acho que qualquer momento que toca na rádio, às vezes em casa mesmo, ela tá. Acho não, em todas as minhas playlists tem ela. Em todas. Acho que é um fato curioso, porque foi uma música que eu aprendi muito sobre relação. Principalmente relações abusivas, assim. E eu acho que dos meus relacionamentos eu tive 2 que foram extremamente, foram bem na fase, assim. E eu falei, cara, essa música ela tem algo que ela tem uma conexão muito forte comigo. Na verdade, eu tenho com ela. E aí ela é uma música que eu sempre ponho pra tocar assim, enfim, mas é um hitzão. Ela é tão grande que tem parte 2. É a parte 1 e parte 2. Mas a 1 ainda é melhor. A 1 é melhor, né? É eu melhor. também gosto mais da primeira. E agora a gente vai de emoção, porque a gente tem o nosso famosíssimo quadro Emocionou. Famosíssimo, amor. Nós somos famosos. O quadro é famoso. Tudo que a gente faz aqui é hit. O hit é um hit. O hit é um hit. Não se discute, minha música né? tocou na Arábia Saudita, amor. E aquela hora que a gente pede, né, uma indicaçãozinha, algo que você tem pra indicar, que você achou que é bom que as pessoas devam assistir, ouvir, ler, ou que vai emocionar, está para emocionar, que você aposta, né? Então, amigo Raul, tem algo que te emocionou nos últimos dias, você quer indicar, o que você acha que vai emocionar, que vai acontecer? Fica à vontade. O filme é Baleia. Eu acho que foi um filme que, dos últimos assim que eu assisti, foi o que eu fiquei realmente pensando no que eu estaria pra se emocionar. Eu acho que esse foi um filme que eu fiquei, tipo, que filme, sabe? Que eu chorei, assim, em posição fetal durante alguns dias, por entender essas relações, assim, tipo, principalmente a relação com o corpo, assim, enfim, acho que a vergonha dele se expor, vai dar spoiler, mas a vergonha dele se expor, enfim, diante de uma turma, o conflito dele familiar com a filha e com a relação homossexual que ele tem, foi um filme que ele pra mim, de início, ele é agoniante, porque ele se passa dentro de um apartamento o tempo todo, e aí ele vem trazendo umas nuances de discussões, assim, eu falava, nossa, e aí quando eu acabei de ver, eu só chorava. Eu só chorava, assim. Eu sentava, ficava chorando e ficava pensando. Mas muitos lugares porque eu acho que fazia muito tempo que nenhum filme me emocionava tanto, assim. Tipo, que me trazia uma coisa, assim. Acho que ele é um bom filme. Você assistiu, né, mãe? Assisti, Eu né? não assisti. Você viu no cinema? Vi no cinema. Não tive essa coragem. Aí eu fui. Eu baixei no Piratão mesmo. Falei assim, eu não ia ter condições. Eu não vi o trailer. Eu tenho, tipo, quando a pessoa fala muito do filme, eu falo, será que esse filme é bom mesmo? Ou é só hype? Eu não quero ver nem o trailer, eu quero chegar lá e ver o que acontece, sabe? Sim. O Gui até comentou e tal, mas aí eu fui ver e aí me tocou em nuances, assim, né, de relacionamento com o pai, assim, que é um ponto que eu tenho. Relacionamento com o corpo também é um ponto que eu tenho. E aquele final ali, né, dele poder da despedida, né, ali, é o que mais me tocou, assim, da despedida. E aí eu chorei muito, assim. Acabou os créditos, meu namorado foi comigo, né, beijo, amor. Eu sentado lá chorando, assim, ele lá do lado esperando eu parar de chorar pra gente poder ir embora. A querida emocionadíssima. Aí já rendeu 2 ou 3 sessões de terapia, assim, sobre o filme, só. assim. Mas é porque eu parei de ir no cinema pra poder chorar depois dos Miseráveis, assim. Foi um filme que eu chorava. Eu não sei porquê, e eu não sei, não sou tão fã de musical. Eu fui com um amigo aleatório.
vamos ver Os Miseráveis? Eu falei, vamos. Eu chorei o filme inteiro. Eu falei, eu não vou pagar pra não, pra ficar chorando. E aí eu já tinha visto o trailer de A Baleia, eu falei, eu vou baixar no Piratão mesmo, vem em casa, e se eu chorar vai ser aqui mesmo, e tá tudo certo. Como diz a minha mãe, chorar na cama que é lugar quente. Tava lá sentadinho, ó. Chorando. E você, minha madre? O que te emocionou essa semana, nos últimos dias? O Me- que está para emocionar? Me emocionou uma querida que eu tava sentindo falta dela aí, se eu não me engano. O último trabalho que ela tinha feito já tinha uns 3 anos, que foi Mundo Novo, né, da Mamundi, né, que inclusive você Eu também adora, amo, né, amiga? Amo. Então ela lançou um álbum aí, chama Amor Fati. Eu não sei se fala Fati, se fala Fati, enfim, mas é Fati. E que a primeira música chama Amanhã, e ela tem uma frase, assim, que já me pegou, e tipo assim, cara, se o álbum começou desse jeito, o resto... Eu não tô nem pronto, sabe? Então, eu chegava na terceira música, eu voltava na primeira. Eu chegava na quarta, eu voltava na primeira. Então, eu acho que eu não consegui nem concluir o álbum ainda, porque me pegou muito. Que ela fala, né? Ela me levou pro céu e eu não quis mais descer. Então, tipo assim, isso cada pessoa interpreta de uma forma, né? Você chega num lugar com alguém ou com algo e... Se é algo que você sempre quis ou sempre quis estar, você não quer sair dali. É o seu ambiente de conforto. E eu sou muito contra essa frase, tipo, saia da sua zona de conforto. Não, gente. A gente que é bicha, a gente que vem de um lugar que é muito difícil chegar, a gente sair da zona de conforto é um desafio muito grande, porque a zona de conforto foi muita luta pra chegar naquela zona de conforto. Então, assim, sou totalmente contra essa frase. Então, essa frase, né, da Lued. Ó, da Lued. Beijo, Lued! Beijo da Mamundi. Me pegou muito. Né, de estar num lugar e, tipo, eu tô aqui, eu não quero nunca mais sair desse espaço, sabe? De ser amado, de ser reconhecido, de estar junto com as pessoas que você gosta, de trabalhar com o que você gosta. Então, cada um interpreta isso de um jeito, é com isso que eu termino, me emocionou. Olha, com essa frase. Você, minha amada, beijo. o que te emocionou essa semana? Teve umas semanas aí que você trouxe já coisa boa, você já melhorou o seu emocionou, né? Porque eu vou pegar no pé dela, porque teve o emocionou dela aqui. Toda vez que a Jessie Nelson lançar um single, eu vou indicar ele aqui no Emocionou. Um beijo, gente, pode mais Um beijo pra Jessie Nelson. Vocês querem o que te escutando a emocionou gente. aí? Ou vai te emocionar, ou está te emocionando? Amiga, emocionou uma montagem de Esperando Godot. Esperando Godot é uma obra de Samuel Beckett, que quando eu comecei a fazer teatro, foi uma segunda escola por onde eu passei de curso livre, que na época era um curso livre, que era no Espaço Cênico Rick Alves, em 2013. A gente fez uma montagem de Esperando Godot, e o processo de montagem, assim, me marcou muito. Foi um negócio, assim, muito marcante pra mim mesmo, todas as experiências que eu tive, todo o processo, assim, e tal, a rotina de ensaios, e foi algo muito marcante, e eu sempre quis ver um espetáculo do Teatro Oficina, assim, eu sempre quis ir ao Teatro Oficina das vezes que eu fui em São Paulo, nunca consegui, sempre quis ver um Roda Viva. Então você que mora em São Paulo, você que está em São Paulo, você que vai viajar para São Paulo, frequente, vá, conheça o Teatro Oficina, assista aos espetáculos do Teatro Oficina. É a direção do Zé Celso, tem o Alexandre Borges no elenco, e assim, emocionada, emocionadíssima, amor. Ficou em cartaz aí o final de semana no Sesc Palladium, bafo. E estamos chegando no fim! Raul, quero te agradecer, assim, demais mesmo por você ter topado estar aqui hoje nesse episódio. No comecinho você falou assim, que eu não me vejo como um ativista, eu faço as coisas porque eu quero. E o Matheus falou assim, dessa sua volta com o propósito, assim, seu ativismo é seu propósito. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa talentosa, você é um multiartista e você é uma potência, assim, tudo que você faz tem muita potência, tem muita dedicação, e acho que essa sua volta e todas essas suas ideias, a sua força de vontade, assim, tem muito pra somar. Estamos muito felizes com a sua vinda aqui, espero que você retorne, que a gente siga agora se encontrando mais vezes, e aí juntos em vários rolês, várias lutas, né, que a gente puder somar. A porta tá aberta, né? Sempre. Repito o que o Carlos disse, assim, é muito importante todo o trabalho que você fez, né? As pessoas já te disseram aí, né? Como você mesmo disse, mas é muito importante a gente reforçar isso, né? Reforçar para as pessoas que a gente tem aqui em BH, sabendo que você está completamente aberto para todo e qualquer projeto que você pode contribuir, e que muitas vezes a gente vê um projeto ou um nicho como rival ou como concorrente, não é sobre isso. A nossa comunidade tem que se unir, a gente andando junto, a gente é muito mais forte. Projetos que são similares, por que não andar juntos, né? Ou formatos, né? Quem dera, ou
quem dera não, espero que a gente receba aqui pessoas também como você, que fazem podcast. A gente não é concorrente de ninguém, a gente tá aqui pra dialogar e pra... Todo mundo tem seu público, mas junto a gente forma um público muito maior. Então, muito obrigado Eu por que estar agradeço. aqui. Pode concluir. Muito obrigado por estar aqui. Eu tô muito emocionado, assim, com tudo que você disse. Me arrepiei em vários momentos, assim, com a sua história, com a sua jornada. E que gratidão é estar aqui hoje, conversando com você e sabendo mais um pouco de você, e as pessoas que estão ouvindo também, conhecendo mais um pouco do seu trabalho. E fica à vontade pra se despedir, pra divulgar seu trabalho, divulgar suas onde, redes, onde te encontramos? Te acha, tá? Se é em Belo Horizonte, se é em São Paulo, se é no Rio de Janeiro, onde for. Se é Feira de Santana? Se é Feira de Santana. Feira não tão cedo. Vamos Feira de Santana, mas não por agora. Enfim, gente, muito obrigado pelo espaço. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês. Eu tô muito feliz de ver duas bichas tão queridas fazendo um trabalho tão lindo, de verdade. Obrigado. O dia que eu falei com o Matheus, eu falei, tipo, cara, eu tô apaixonado, assim, porque eu não tinha visto ninguém em PH fazendo ainda. Eu falei, que foda que vocês estão fazendo, eu amo. E tá sendo muito bem visto, assim. Eu tenho acompanhado de verdade, assiduamente, toda semana. Obrigado pelo espaço. Bom, pra quem quiser me seguir, o arroba é @Raul Nunes. É Nunes com 2 N's depois do U. Preto Positivo tá lá, @Preto Positivo. Por enquanto só no Spotify. Esse ano a gente sai com a 2ª temporada. Queria falar, Rico, sei que você vai estar aqui no Festival Sarará. Passa aqui pra conversar com os seus fãs de Belo Pai, pelo amor de Horizonte. Deus, por favor. Ei, que isso? Eu quero deixar esse convite aqui, passa aqui, sabe? Você vai ser bem recebido, como você sempre foi em Belo Horizonte. Acho que as pessoas precisam te ouvir aqui também. Então, deixa aqui meu convite pro Rico. E é isso, gente. Muito obrigado. O Twitter eu não tenho, tá? Excluí minha conta. Tem pouca saúde mental ultimamente pra poder lidar com o Twitter. E Uns vão e outros voltam, né, amiga? Eu voltei, viu, gente? Como te achou nas redes, amiga? Pera aí. Não tem, então é isso. Passa a bola, enfim, fica o convite pro Rico. E, gente, muito obrigado. Vida longa ao projeto de vocês. Ai, a gente que agradece. Muito obrigado. A gente que agradece. Esperamos encontrar também fora daqui, né? Com Em outros certeza. projetos. A gente tá indo ali. A gente tá indo ali no after, gravação. que a gente leva os convidados no after. Fora um querido aí que tinha outro compromisso, né? Bruno Lima, é você. Mas a gente espera que possa contribuir também para todo e qualquer projeto que você acreditar. E a gente também vai te convidar. Espero que em breve você também esteja aqui de novo com a gente. Tá bom? E eu sou Carlos, Carlota, Carlocita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. E agora você me acha de novo nas redes sociais, porque eu voltei. Ela voltou. Eu voltei, agora é pra ficar. Carlos Nog, N de navio, O-O-G. Um beijo e um cheiro, madre. Como a gente te acha? A gente te acha? Acha, amiga. Ao contrário de você, estou honroso. Você nunca sai, né? Nunca saio, tô lá, ó. Me achem nas redes como esqueci até meu bordão. Gente, a minha... Memória corroída. O meu bordão, Esqueceu seu próprio bordão. Amiga, a meditando é você aqui. Sei. Não tem como. Mas eu sou Fecito, Feciane, Ferciângela. Você me encontra nas redes como... Mas Falciane jamais. Jamais. Ela errou. Gente, não dá. Eu não sei seguir roteiro, artista é só o Carlos, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio. Siga o Podmadres nas redes sociais. Um beijo, um cheiro, meus amores. Tchauzinho, até a próxima semana, próximo mês, próximo ano. Acabou. Aquelas...